Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou explicar para vocês a nova etapa da nossa vivência dentro da eletiva, que é a lição 5, como plantar sementes da nossa eletiva com amor cresce. Eu peço que vocês prestem muita atenção para que vocês entendam, compreendam tudo que vai ser exigido de vocês agora. Tudo bem? Então vamos lá. Como plantar sementes? A produção de mudas de plantas através de sementes é uma tarefa geralmente simples, mas que exige alguns cuidados básicos. Então vocês precisam prestar bastante atenção no que tudo que eu vou falar. Podem pesquisar depois em sites, pedir ajuda para o pai ou para a mãe, para que vocês consigam fazer o plantio da sua semente ou o plantio da sua muda da melhor forma possível, para que você consiga realizar o cultivo e o acompanhamento da manutenção, o desenvolvimento da sua planta com todo carinho, com toda tranquilidade. Ela pode ser feita em bandejas, tubetes, vasos ou saquinhos próprios para mudas. Então, onde você vai plantar não é uma preocupação, você tem uma gama de possibilidades, desde que você saiba qual é o tamanho que a planta que você escolher precisa. Porque você não pode colocar um vaso que seja menor do que a necessidade da sua planta, porque ela não vai ter onde crescer, principalmente em relação ao desenvolvimento das suas raízes. Em casa, é possível aproveitar embalagens de garrafas PETs, caixas de leite, lotes, latas, potes, bandejas plásticas, caixas de ovos e etc., perfazendo uma infinidade de recipientes recicláveis, ou seja, não há necessidade de vocês comprarem um vasinho somente para o plantio. Vocês podem aí verificar na casa de vocês qual material que você tem e que você vai ter mais facilidade de organizá-lo, de esterilizá-lo para você poder utilizar. O tamanho do recipiente ele é importante e está diretamente relacionado com o tamanho esperado da muda na época de transplante. Então, como eu falei para vocês, tem que ser um tamanho que seja adequado para a variedade que você vai plantar. Então, por exemplo, o aluno que vai plantar manjericão, o aluno que vai plantar hortelã, talvez os recipientes que eles vão utilizar precisem ter tamanhos diferentes. E é sua responsabilidade verificar essas características, essa necessidade da sua planta. Recipientes de mudas podem ser reutilizados, mas é imprescindível que sejam escrupulosamente lavados e esterilizados antes de cada uso, evitando assim a transmissão de doenças entre os lotes. Então, até mesmo se você for usar uma garrafa PET, uma garrafa de refrigerante, ou você for pegar um vasinho que você tenha feito plantio de alguma variedade que morreu, você precisa fazer a correta higienização. Por quê? Porque ali podem ter bactérias que podem atrapalhar o desenvolvimento da sua planta. Então, é muito importante que você faça essa esterilização. Lave, deixe bem limpinho, seque para você começar o seu cultivo. Algumas sementes, elas exigem semeadura diretamente no local definitivo, pois são sensíveis ao transplante, como as cenouras, por exemplo. Nesse caso, prepare bem os canteiros e dispense os recipientes, porque tem algumas plantas que infelizmente não dá para vocês plantarem no vasinho, como cenoura, alface, então tem que ser no canteiro ou numa vasilha grande. Então, quem tiver esse espaço em casa e já tiver essa vivência com esse plantio, pode fazer um canteirozinho e plantar na sua casa. Do contrário, façam nos vasinhos, sempre tendo cuidado com a necessidade da sua plantinha, tá bom? A escolha da semente deve ser criteriosa, então pesquise bem qual semente você vai ter mais facilidade de plantar, uma semente que cresça bem nessa região, para que você não tenha nenhuma frustração que tenha sido causada pela sua falta de cuidado. Porque mesmo que você tome todos os cuidados, há a chance da sua planta, da sua semente não germinar. Mas quando você faz tudo certinho, você tem aí outras preocupações e não alguma etapa que você não fez da forma correta. Elas devem possuir boa genética e serem livres de pragas e doenças. Então, muita atenção à procedência das suas sementes e mudas. Sementes fracas e contaminadas são certeza de insucesso. E também não é nem bom vocês ficarem pegando nas sementes com as mãos, porque vocês podem acabar contaminando. Então, vocês podem usar uma folha de papel para realizar todo o manuseio delas, procurar não tocar nelas.
Adquira sementes de empresas idôneas e responsáveis por sua qualidade, que fazem teste de germinação regularmente em todos os lotes. Escolha as sementes tendo como critério o local de origem das plantas e a estação do ano. Então, pesquisem marcas que têm credibilidade, que fazem teste de germinação, e quando vocês forem escolher as sementes, escolham sementes que vocês verificarem que elas conseguem crescer aqui, de acordo com as características de clima, solo do estado de Goiás e também a época do ano. Porque vocês sabem, tem plantas que vão crescer melhor em determinadas épocas do ano, certo? Algumas espécies elas podem necessitar de frio para o seu desenvolvimento e dessa forma não é indicado o seu plantio no centro-oeste, norte e nordeste, por exemplo. Outras só devem ser plantadas na primavera, evitando-se as outras estações do ano. Todas essas características aqui são características que vocês devem ter anotadas, porque foi a atividade 3 e 4 que eu passei para vocês, que vocês deveriam saber todas as características importantes para o plantio das sementes que vocês tinham em mente plantar. Então agora vocês, de posse dessas informações, vão conseguir realizar o plantio, o cuidado com a sua muda da forma correta. Então essas informações vocês precisam ter, porque cada estudante pode escolher uma variedade diferente. E aí a gente precisa que esse estudante tenha essas informações na palma da mão de fácil acesso. Na maioria das vezes, quanto mais frescas as sementes, melhor é o seu poder germinativo. No entanto, muitas sementes de árvores, arbustos e plantas anuais possuem dormência, o que faz com que, com o passar do tempo e das estações, que esse período seja importante para a sua germinação. Verifique sempre se as sementes que você está adquirindo necessitam quebra de dormência para realizar os procedimentos corretamente, evitando frustrações futuras. Ou seja, no geral, quanto mais nova for a sua semente, maior vai ser o potencial dela de germinação. Mas tem algumas plantas de porte maior, como árvores, arbustos e plantas anuais, que tem esse período de dormência, que precisa ser quebrado. Eu acredito que não vai ser o nosso caso, porque a maioria vai cultivar plantinhas que tem um porte menor e que tem um crescimento mais rápido. Mas se alguém resolver plantar uma árvore maior na sua casa, mesmo que não dê para acompanhar um desenvolvimento muito expressivo do crescimento dela, vocês têm que observar se elas têm esse período de dormência, para que vocês não tenham nenhuma surpresa em relação ao período de germinação da sua semente. E aí vocês podem me perguntar, pesquisar e tirar dúvidas se vocês tiverem algum questionamento nesse processo. Tenha em mente que o substrato ideal para o plantio está estritamente relacionado com o habitat da planta escolhida. Utilize um substrato preferencialmente esterilizado, evitando assim que suas sementes entrem em contato com bactérias, fungos ou pragas e dessa forma apodreçam ou sejam devoradas antes mesmo de germinar. Então, o substrato que você for utilizar tem que ser de boa procedência e esterilizado, para que você não traga bactérias para o seu cultivo. Então, a gente já tem que ter a preocupação com o recipiente onde vai ocorrer o cultivo e também temos que ter a preocupação com o substrato que vai ser colocado ali no processo. É possível comprar substratos prontos para semear, já fertilizados e esterilizados. Mas a tarefa de encontrá-los pode ser difícil, então disponibilizamos uma receita simples que deve funcionar bem na maioria dos casos. Então, para quem tiver a oportunidade de comprar, tudo bem, mas quem quiser preparar, eu tenho aqui uma receitinha básica que vocês também podem preparar. Que aí você vai adicionar 1/4 de terra comum de jardim, 1/4 de areia ou vermiculita e 2/4 de terra vegetal, composto orgânico. Você vai misturar, homogeneizar e vai preparar o seu substrato, que em teoria vai ter a mesma finalidade de um substrato que você compra no mercado. Você precisa esterilizar o solo, colocando-o no sol até secagem completa, revirando de vez em quando, perfazendo pelo menos 24 horas de solarização. Alternativamente, é possível esterilizar o substrato colocando no forno por 30 minutos ou no micro-ondas por 3 minutos a cada quilo de substrato, que eu não indico. Coloquei porque vocês precisam ter conhecimento das possibilidades. Mas se vocês forem fazer, vocês precisam esterilizar o solo, revirando ele por 24 horas no sol.
não façam essas duas últimas opções, no forno e no micro-ondas, que vocês podem acabar contaminando esses utensílios na casa de vocês. Não utilize fertilizantes agrícolas não decompostos nessa fase, pois eles podem fermentar, matando as pequenas plantas. Todo cuidado é pouco. Evite também o nitrogênio, pois pode ser muito forte para as frágeis raízes em desenvolvimento. Então, evitar nesse momento aí qualquer material que tenha nitrogênio na sua composição. Depois de completamente frio, adicione os fertilizantes e coloque o substrato nos recipientes. O recipiente que você escolher, bandeja, pote, tubete ou no canteiro. Sementes pequenas são mais frágeis de distribuir com a ajuda de um papel dobrado. Faça uma pequena cova e deposite 2 a 5 sementes em cada tubete, saco plástico ou célula da bandeja. Então, esse momento de transferência das sementes para o lugar onde elas vão germinar é muito delicado, principalmente se você trabalhar com sementes pequenininhas. Então, tem que ter bastante cuidado. A profundidade de cada semente deve ser calculada em função do seu tamanho e necessidade de luz para germinar. Então, também tem que ter muito cuidado. A regra geral é cobrir cada semente com substrato peneirado em uma camada com cerca de 2 a 3 vezes o seu tamanho. Algumas sementes são tão pequenas que não necessitam ser cobertas. E não se esqueça de identificar cada sementeira com uma plaquinha de identificação. Então, por exemplo, eu dei para vocês para vocês pesquisarem 3 exemplos de plantas e fazerem o cultivo de pelo menos um. Quem for fazer, independente de ser 1, 2 ou 3 variedades, especifica qual você está desenvolvendo, que você está cultivando. Fica mais fácil para você registrar, tirar foto e para você não se confundir. Porque pode acontecer do aluno que plantar 3 não identificar em determinado estágio de crescimento, eu ter plantinhas com nível de crescimento muito parecidas e eu não saber qual que é qual. Então, por favor, identifiquem bonitinho em cada vasinho qual planta está em fase de crescimento. Irrigue com água da torneira descansada para evitar os efeitos danosos do cloro. Uma indicação é que quando você for fazer a rega, você pegue a água da torneira, você espera ela esfriar, descansar bastante e aí sim você realizar a rega. Porque se você fizer isso com água quente, os efeitos é reportado que por a água estar quente, a gente tem aí os efeitos do cloro que são danosos para esse cultivo. Então é importante ter esse cuidado. A frequência das regas deve ser o suficiente para manter o solo úmido, o substrato úmido, sem encharcar. Como a gente viu nas atividades anteriores, tudo deve acontecer na medida certa. Eu não posso esquecer de regar minha plantinha, mas eu também não posso colocar mais água do que ela precisa, porque tudo isso vai ser prejudicial para o crescimento dela. Então, quanto mais você cumprir com as necessidades dela, melhor vai ser para o crescimento da sua planta. Se faltar água no processo de germinação das sementes, elas se desidratam e morrem. Utilize para irrigar um regador de crivo muito fino ou até mesmo pulverizador, evitando-se assim molestar as sementes. Então pesquisa como que é feita essa rega da sua planta no YouTube, pesquisa em sites, porque eles vão te dar dicas de como você pode fazer essa rega sem danificar a sua semente, porque às vezes por falta de prática ou até mesmo de conhecimento, a gente pode acabar danificando uma semente que germinaria se não fosse essa intervenção. Então pesquisem antes como que pode ser feita essa rega de uma forma mais tranquila, sem danificar a sua semente. E após a germinação, é possível reduzir gradativamente as regas, de acordo com o desenvolvimento das raízes. Porque no começo as sementes elas acabam precisando de mais água para poder desenvolver. Conforme ela for crescendo, for ganhando autonomia, ela vai continuar precisando de água, mas não na mesma quantidade. Por isso eu bato na mesma tecla. Por isso que é importante a gente conhecer as características da nossa planta, porque a gente já vai saber a necessidade dela, onde ela pode ou não pode ficar. É por isso a importância de vocês terem bem anotado, bem esclarecido todas as características da planta de vocês. Em relação ao local, uma janela pode ser o local ideal para a germinação. Repare que os recipientes são biodegradáveis e não precisam ser retirados no transplante ao local definitivo. Então, na hora que vocês forem pensar no local onde vocês vão colocar esses vasinhos, pensando que a maioria vai plantar em vasinhos,
Escolha um local que não tenha uma incidência muito forte de sol. E se a sua plantinha precisar fazer um transplante, pense nisso também, no tamanho do seu vasinho, de uma forma que vai facilitar você retirar e transferir para outro local. É sempre pensando nas próximas etapas. Mantenha em local de bastante luz, porém sem sol direto. Porque quando você coloca uma planta em contato com o sol direto, dependendo da sensibilidade dela, ela pode acabar morrendo, ela pode acabar secando, e isso é uma coisa que a gente não quer. E nessa fase inicial, ela é muito sensível, então todo cuidado é pouco. O ideal é construir um pequeno viveiro aberto nas laterais e coberto com sombrite para o verão e locais quentes, ou uma estufa coberta com lona branca ou transparente para o inverno e em locais frios. Isso aqui para quem quer fazer mesmo aquelas hortas, aqueles canteiros maiores e tem como investir realmente nesse sentido. Se não for possível, coloque em um local que receba luz indiretamente, como uma janela pegando o sol, da manhã ou da tardinha, protegido de ventos fortes. Porque além de algumas plantas não poderem ficar em locais que ventam muito, por terem o caule muito frágil, ele poder ceder, dobrar, nessa fase também não é interessante. Então todo cuidado é pouco. Quando as plantas estiverem com 2 a 3 pares de folhas, faça o raleio, retirando cuidadosamente das sementeiras aquelas que forem mais fracas e doentes, deixando apenas um em cada célula. Então você vai fazer o raleio, você vai tirar aquelas folhas que tiverem mais fracas. E aí você pode pegar essas mudas saudáveis retiradas durante o raleio e repicar, replantar em outros recipientes preparados. Então vai depender muito da sua disposição, do seu empenho para fazer essas etapas. Depois que as mudas atingirem 10 centímetros de altura, você pode medir com a régua para herbáceas e arbustos, ou 15 a 20 centímetros de altura para árvores, o que se dá a cerca de 30 a 45 dias após a germinação. Elas poderão ser plantadas para local definitivo ou para recipientes maiores. Nesse caso aí, nas situações onde as plantas vão precisar ser mudadas de vasinho. Nem todos passarão por essa etapa, mas se for o seu caso, precisa ter cuidado. O transplante, que é quando você muda de um lugar para outro, é uma ocasião delicada, que exige mãos habilidosas e ele deve ser realizado preferencialmente em dias nublados e úmidos. E se não for possível este tempo, prefira transplantar à tardinha. E se efetuado de bandejas sem divisórias, utilize um garfo para auxiliar. Então, dependendo do lugar onde está e para onde você quer transportar, você pode precisar de alguns utensílios para te ajudar, como um garfo. E aí você vai pesquisando antes de você fazer essa etapa e qualquer dúvida vocês podem me procurar. Transplantar de saquinhos e tubetes já é uma tarefa mais fácil, mas exige igual cuidado. Então, o transplante é uma etapa bem cuidadosa. Plante as mudinhas em covas bem direcionadas, fertilizadas com 150 gramas de esterco curtido e 30 gramas de NPK 041408. Isso aqui é mais para quem for fazer realmente uma horta bem mais elaborada, seguindo os protocolos direitinho. No nosso caso, a gente pode acabar adaptando de acordo com a nossa necessidade. Misture bem os fertilizantes e estercos com a terra, acomode a muda no centro e preencha as laterais com a terra adubada. Cuide para que o colo da muda permaneça no mesmo nível do solo. Irrigue diariamente até o perfeito pegamento da muda, ou seja, quando ela der claros sinais de desenvolvimento. Respeite o espaçamento entre mudas e entre linhas da espécie que você estiver cultivando. Então fiquem de olho, vejam aí qual é o tempo, desde o plantio da semente até o tempo que ela deveria pegar, e observem se realmente a muda pegou, se a semente pegou. Se não pegou, aí você vai ter que realmente conferir se isso realmente não aconteceu, se ela não pegou, e aí partir para o plano B, plantar novamente. Então tenham muito cuidado, não plantem e deixem a plantinha lá abandonada, sejam protagonistas. Algumas mudas elas podem necessitar de tutores na fase de transplante, como árvores e trepadeiras, evitando assim tombamentos acidentais, enquanto não estiverem fortes e enraizadas, que eu acredito que não seja o nosso caso. Proteja as mudas de formigas cortadeiras com produtos específicos para este fim.
O plantio das suas próprias mudas de plantas ornamentais e hortaliças é uma tarefa realmente gratificante, mas o trabalho não termina por aqui. O cuidado com as plantas deve ser contínuo, não deixando faltar água e nutrientes, fazendo a manutenção com podas e tutoramentos, resguardando-as de pragas e doenças. Eu acredito que vocês não vão comprar esse produto, até porque é um produto químico e deve ter todo o cuidado para manusear. Então, vocês sempre observem no local onde vocês plantaram se tem formiga, principalmente formiga cortadeira, e se nenhum dano ocorreu com as suas plantinhas. Eu espero que todas as plantas que sejam semeadas, que todas as variedades que sejam semeadas consigam germinar, e aí vocês vão acompanhando para que a gente possa ter aí um feedback da evolução do trabalho de vocês. Então fica observando se tem formigas, se tem algum bichinho que pode estar danificando. Fiquem sempre de olho, sempre dê uma conferidinha lá, não apenas quando vocês forem fazer a rega. E por fim, a missão da semana, e eu tirei um print dessa parte e coloquei lá na plataforma para vocês também, para que depois que vocês acessarem o slide, vocês não ficarem sempre voltando. Qual é a missão dessa semana? Você vai escolher uma variedade de sementes de uma planta típica do Cerrado e vai iniciar o cultivo na sua casa, seguindo todas as orientações e os cuidados necessários. Cuidados esses que vocês identificaram quando vocês fizeram a pesquisa. Registre todas as etapas por meio de foto e, ao final, organize todos os seus registros em um vídeo, explicando a sua experiência nessa atividade. Então, você vai gravar tudo, todas as etapas, tudo que você puder, você vai registrar por foto ou vídeo, vai juntar tudo e vai me enviar lá na plataforma, para eu poder analisar como é que foi a sua experiência. Lembrando que qualquer dúvida, me procure e não deixem de me procurar. A dúvida não combina com a nossa prática de eletiva. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar. Eu estou sempre por aqui e participe das nossas aulas pelo Meet. É um momento onde a gente compartilha experiências, constrói conhecimentos e vocês percebem que não é nada tão difícil, que basta empenho, compreensão, atenção, que tudo dá certo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bons estudos e mão à obra, estudantes!